como que nós agimos na cabeça do terapeuta para gerar uma solução para a pessoa que veio trazer a constelação. A pessoa trouxe então o sintoma. Esse é o foco. O sintoma. A dor, indiferente do que ela veio relatar para nós, startou nela uma ação. A dor é muito bem-vinda. A dor serve um propósito. Indifere para nós que tamanho seja essa dor ou qual é a fonte dessa dor. Mas ela está revelando para nós algo que não vai bem, que não foi bem, que não está bem. Precisa ser visto. Se a gente olha então para um casamento que não está dando certo, uma relação que não está fluindo, eu tenho que olhar para os movimentos sistêmicos de emaranhamento, que são os 3. Uma pessoa que está, em primeiro lugar, fazendo algo por amor, por lealdade a alguém, é a fidelidade sistêmica. Mas esse por alguém é em substituição a alguém. O que esta pessoa não fez, agora eu vou fazer. Então, numa hipótese, a mãe que estava infeliz no casamento, o pai que estava infeliz no casamento, que não teve a atitude do rompimento, então eu venho para o meu casamento, para a minha relação, com o ímpeto de ter um rompimento. É maior do que eu. Isso é gerado espontaneamente dentro da própria relação. Quando eu tenho esse rompimento, eu me sinto leve, eu me sinto feliz, eu me sinto pleno e ao mesmo tempo infeliz, porque eu gostava dessa pessoa. Mas como pode eu estar leve e feliz pelo rompimento, mas eu estar infeliz porque eu estou longe dessa pessoa? Porque o sintoma está revelando para mim que eu estou cumprindo algo por alguém. Eu estou fazendo aquilo que o meu pai não teve coragem de fazer, que a minha mãe não teve coragem de fazer, ou que eles olharam para essas questões ligadas ao núcleo familiar e se mantiveram infelizes pelos filhos. Eles tomaram uma decisão, focaram num amor maior, um amor aos filhos. Na visão deles, eles estavam certos, mas aí vem eu como filho. E eu como filho, eu digo de jeito nenhum, você não permanece infeliz por minha culpa. E então, eu assumo por você essa infelicidade também. Então, eu também posso fazer, ao invés de por alguém, eu faço então junto com. Eu tomo uma dupla decisão nesse momento. Permaneço no casamento infeliz junto com você, mas quando eu me separo, eu faço por você o que você não fez por mim. Aliás, o que você não fez por você. Porque você não foi pleno na sua felicidade. Então, o meu ímpeto, separar. Quero muito separar. Pô, mas por que eu tenho essa vontade de separar e depois que eu separo, eu não consigo ficar sem essa pessoa? Porque a separação, ela justifica algo que alguém na minha família, que um ancestral, mais provável, uma chance maior, que a lealdade esteja ligada ao pai e à mãe. Eles não fizeram isso. Por amor a alguém, substituindo alguém que não fez, tanto no junto com, as duas questões estão ligadas ao que a gente chama de lealdade. Fidelidade sistêmica. É uma questão, uma situação de emaranhamento diante desse sintoma que apareceu para mim. Então, quando se senta uma pessoa para constelar, eu tenho que levar em consideração, na minha mente, a quem essa pessoa está leal com esse sintoma de infelicidade que ela está tendo. É a ruptura, é a separação, é a infidelidade conjugal, alguma coisa está acontecendo aqui que gera para ela lealdade. Talvez dentro da infidelidade que ela está sofrendo, a lealdade sistêmica dela está à mãe, ao pai que foi traído, aos avós. Então eu digo aos avós, em amor a vocês, eu faço junto. Então eu digo aos pais, em lealdade a vocês, eu faço junto. Sendo leal a vocês, eu faço algo que vocês não fizeram por vocês. Por vocês eu me separo. Por vocês eu rompo. Porque vocês passaram por isso e não romperam, então eu rompo. Eu preciso então até mesmo da situação da própria infidelidade, que vem aqui no junto com, para poder fazer o por alguém, o romper. Então isso também me serve. Mas numa segunda hipótese,
os pais e a família têm uma relação boa. Então eu entro na terceira questão que está aqui para o emaranhamento. Não é lealdade, não é fidelidade, é expiação própria. O que se dá na expiação própria? Eu estou trazendo um emaranhamento devido a uma desconexão com as 3 leis sistêmicas. Então, eu olho para as questões que estão ligadas nas leis ordem, equilíbrio e pertencimento, e eu, diante dos meus pais, me sinto maior que eles. A estrutura familiar, diante dos meus irmãos, eu não reconheço irmãos do segundo casamento do pai ou da mãe, ou aquele irmão bastardo. Eu não reconheço o pertencimento desse indivíduo. Eu não reconheço o pertencimento da primeira família do meu pai, da primeira família da minha mãe. Eu não reconheço aquele aborto que não está integrado. Então, existe uma desordem sistêmica aqui. É minha, ela não está sendo vista, ela não está sendo apropriada na minha história. É meu isso. Eu preciso integrar isso na minha vida. Ou eu tenho uma percepção de desequilíbrio sistêmico. Então eu acredito que os meus pais foram injustos comigo. Eu não acredito que a balança foi equiparativa. O que eu recebi deles foi o mesmo amor que eles deram para os meus irmãos. Me sinto então desequilibrado. Na terceira lei sistêmica, o pertencimento. Eu não me sinto integrante desse sistema, não me sinto integrante dessa família. Não me sinto fazendo parte dela. E tudo isso é meu, são minhas percepções. Então, quando eu vou para o sintoma, e em hipótese é que tudo está ligado a relacionamentos, eu vou num estado para o meu relacionamento de infantilização. Ao não ter tomado os meus pais plenamente, por uma dessas leis sistêmicas que está corrompida, está com uma ruptura na minha própria vida, eu vou desejar tomar isso dentro do meu relacionamento. Vou olhar para o marido e vou querer encontrar o pai. Vou olhar para a esposa e vou querer encontrar a mãe. Essa é uma das grandes fontes de desunião, de problemas, de questões dos relacionamentos conjugais. O sintoma aparece e eu vou lidar com ele em que momento? No momento que eu digo para mim mesmo, eu não aguento mais. Quanto tempo isso já se passou num casamento ou numa relação infeliz? Quanto tempo eu fiquei aturando isso? Normalmente, este ciclo tem datas contadas para acontecerem. Vocês já ouviram falar na crise dos 7 anos? Por que vem justamente na crise dos 7 anos, a crise dos 7 anos? Porque eu estou carregando isso já há bastante tempo. Só que como o 7º ano, e aí eu vou para a lei das oitavas, é um ano de energia, um ano de reavaliação, a energia é baixa, é um ano de reavaliação. E isso, quando nós vamos olhar, vamos estudar de uma forma mais profunda as leis herméticas, a lei dos ciclos, por exemplo. E isso está justamente em diversas formas de saber. A própria Bíblia fala sobre o ano sabático. Na lei das oitavas, quando nós estudamos as leis dos ciclos da vida, o 7º ano ele é equivalente a uma energia menor que nós temos. É um ano de descanso. Então, vai ser revisado. Para que entre, então, na próxima oitava, ou seja, no novo ciclo que se inicia, uma energia nova, mas aí eu revejo tudo aquilo que eu fiz no ciclo anterior. Então, a crise dos 7 anos, elas trazem para nós revisão de tudo aquilo que eu estou carregando e provavelmente eu quero fazer uma faxina em casa. Vou fazer uma faxina no relacionamento também. Se não houver estrutura suficiente, sentido suficiente, ou cura disso que eu estou trazendo já de ciclos anteriores, o relacionamento vai ser simplesmente uma deflagração de uma mudança comportamental, aquilo que eu preciso olhar para mim, aquilo que eu preciso curar para mim. Não fiz isso nos primeiros 7 anos. Eu vou entrar então no segundo setênio, com 14.
14 anos de idade? Não, 14 anos do relacionamento, do casamento. Se não fizer com 14, vou fazer com 21. Se não fizer com 21, vou fazer com 28. Se não fizer com 28, vou fazer com 35. A cada 7 anos, eu reviso a energia. Então, em algum momento, eu vou querer limpar essa bagunça, vou querer fazer uma faxina nisso que está no meu passado. O sintoma vai aumentando a partir do momento que eu não vou resolvendo. Antes era só uma dorzinha de dente. Chega num ponto que eu simplesmente tenho que extraí-lo porque não existe mais recuperação. Para um relacionamento, por exemplo, esse é o momento da ruptura. Não há mais o que se fazer. Então é preciso arrancar. Depois que isso estiver curado, eu posso até mesmo colocar um substituto.